E aí? Bom, eu quero resolver hoje essa questãozinha aqui com vocês. Quantos anagramas tem a palavra Melina que começa e termina com vogal e nenhuma letra está na posição original? Show? Então, tenho aqui basicamente a palavrinha Melina, que tem 6 letras, onde ela vai começar com vogal e terminar com vogal, de modo que as novas palavras geradas não podem ficar na mesma posição. Originalmente, né? Show? Então é isso. Ok. Então, eu tenho aqui 6 casinhas, tá? E aqui, obviamente, eu vejo que aqui, onde está o A restrição é o M não pode ficar aqui, o E aqui, o L não pode ficar aqui, nem o I aqui, nem o N aqui, nem o A aqui. Opa! Só que se o A não pode ficar aqui, eu tenho o quê? Duas vogais, o E e o I, certo? De Melina, que são 3 vogais, eu posso usar duas, ou E ou o I, show? Tá, então aqui eu tenho duas possibilidades, vamos dizer assim. Então, eu coloquei aqui, eu escolhi o I, show? Então, eu apaguei o I aqui, eu coloquei aqui agora. Então, aqui o I ficou sem restrição, ok? Bom, a escolha aqui agora, tipo da vogal, eu escolhi o A porque justamente se o A ficasse aqui no meio, seria muito mais difícil. Por quê? Porque o A aqui no meio teria, tipo, aqui não seria simplesmente uma permutação caótica. Até porque o A não tem a restrição aqui no meio, porque a restrição do A é aqui. Então, se eu colocar o A aqui no começo, já fica bastante mais simples as contas. Então, essa foi a ideia. Show? Assim, se não ficou entendível por causa da minha dicção, eu quero dizer que o A aqui dentro vai ficar mais difícil de calcular. E o A aqui no começo é mais aceitável, porque se o A ficar aqui, a restrição do A não bate, né, aqui no meio, e sim só exatamente aqui. Show? Então, se eu colocar um que não tem restrição com os que tem restrição, não vai fazer, tipo, não podemos, então, não é que não podemos, mas vai ser muito mais difícil você fazer uso da permutação caótica. Então, se eu tenho aqui o A aqui no começo, já vai ficar clean. É isso que eu quero dizer. Show? Né? Então, use o A no começo ao invés do E. Beleza? Show. Bom, se você perceber, por consequência, nós temos que o M, ele então pode ficar em qualquer lugar daqui, porque ao colocar o A aqui e o I aqui, eu tenho que o M pode flutuar aqui, aqui, aqui ou aqui. Show? Ok. Só que aqui ficou vazio, certo? Se o M ficar aqui, o que acontece? Assim como eu tenho aqui nesse caso 3 casinhas que tem restrições. O E não pode ser aqui, o L nem aqui, nem o N aqui. Então, o que acontece? Eu não sei. Então, vamos verificar. Então, se o M ficar aqui, onde estava o I, eu vou ter o quê? 1 vezes 1 vezes 2, certo? Porque 1 aqui, no caso, vai se referir o único elemento que eu coloquei e que está aqui agora. Show. Opa, caiu aqui. E no caso aqui o 2 são as possibilidades. Show? Tipo assim, aqui também é uma possibilidade, sabe? Tipo, eu escolhi, então só tem uma possibilidade. Eu escolhi, só uma possibilidade. Aqui, eu escolhi. Só que eu tenho aqui, no geral, 2 possibilidades. Então, tipo, a ideia de usar um aqui é diferente, mas no fundo é a mesma coisa, beleza? Então, eu tenho aqui no caso já 1 vezes 1 vezes 2. Show. Só que, veja bem, o E não pode aqui, nem o L aqui, nem o N aqui. Opa, isso aqui é claramente um caso que eu vou usar a permutação caótica. Logo, eu terei 1 vezes 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes a
permutação caótica de 3 elementos, ou também chamada de desarranjo, né, de 3 objetos. Então, no final, temos quatro tipo possibilidades de fazer as coisinhas, beleza? É isso. Então, qual é então agora o outro subcaso? O subcaso é o M ficar nos lugares do E, do L ou do N. Show? Então, aqui, aqui ou aqui. E o que acontece? Então, eu terei 1 vezes 1 vezes 2 ainda. Show? Só que, veja bem, ao colocar o M aqui na casinha do E, acontece que a restrição daqui some, né? A restrição do E some. Se some, o que então acontece? Que o E pode ficar onde quiser. Aqui, aqui ou aqui. Só que ainda tem um problema. O L e o N não podem ficar aqui e aqui, certo? O L não pode ficar aqui, nem o N aqui. Ou seja, existe aqui alguma restrição e aqui está vazio. Logo, o L pode ficar aqui e o N também, não ao mesmo tempo, mas pode ficar. Show? Então, tendo em vista isso, eu tenho o quê? Eu tenho então 3 casos. Eu tenho o NEL, depois o NLE e o ENL. Opa, então eu terei 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3, porque é 1, 2, 3, que é do M, e 3 dos casos que eu terei ao decorrer da colocação do N. Então, 2 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. Show? E agora, já que começamos com o A, vamos ver agora quando as palavras não começam com A. Beleza. Só que, veja bem, se aqui não pode ser A, então, por exemplo, eu coloquei aqui o E. Se aqui não pode ser A, então pode ser o E ou o I. Escolhi o E. Se aqui então não pode ser A, então se eu coloquei já o E aqui, então aqui fica o I. Show? É isso. Então, até agora eu tenho o que? O 1 vezes 2, ok? Tá, e por consequência, já que eu coloquei o I aqui e o E aqui, o M some tipo de delimitação e o A também. Show? Logo, o M e o A, eles podem ficar em qualquer lugar. Seja aqui, 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 aqui. Obviamente não ao mesmo tempo. Logo, só que veja bem, o que acontece? O que acontece se eu pegar, por exemplo, o elemento L e colocar no lugar do N? Certo? Se eu pegar aqui o L e colocar aqui no N. Se eu fazer isso, obviamente some a restrição do N e do L, né? E se mantém qual? Se mantém ainda a nenhuma restrição, certo? Por quê? Porque aqui no caso o E já foi usado e o M e o A pode ficar em qualquer lugar. Logo, eu tenho aqui o quê? Que o M, o N e o A serão permutados, certo? Óbvio. Então, eu tenho aqui o quê? 1 vezes 1 vezes 2 vezes a permutação normal de 3 elementos, que é de M, N e A. Então, C vezes 2 dá 12, certo? E qual é o outro caso? O outro caso é se o L ficar dentro de algumas das restrições. Quer dizer, não da restrição tipo de N, mas sim, tipo, quer dizer... Pera aí, calma. Veja só, o L, o outro caso é se o L ficar nas casas vizinhas, ou aqui no lugar vazio, ou aqui na restrição de E. Show? Então, eu tenho aqui duas possibilidades. E o N? O N, então, ele pode ficar onde? Ele não pode ficar aqui. Show?
não é? O N, ele não pode ficar aqui. Mas veja bem, se eu tomar aqui o L, tipo nesse lugarzinho aqui, então o L pode, obviamente, ficar ou aqui, show? O L vai ficar aqui, né? Tá vendo? O L vai ficar aqui, por exemplo, e ele pode também ficar aqui no lugar vazio, assim como foi dito. E o N, por consequência, ele pode ficar onde? Por exemplo, aqui no lugar vazio e onde está o L originalmente, e não aqui, sabe? Ok. Então, eu tenho então agora mais duas possibilidades. Então, eu terei 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, fora a permutação de MA, já que MA eles podem ficar em qualquer lugar, certo? Porque se eu tenho aqui I, L, N e E, eu posso colocar aqui, por exemplo, o M e o A, ou o A e o M, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes permutação de 2, que dá 16. Então, o total aqui de anagramas é basicamente a soma de todas as possibilidades, vamos dizer assim, que é 4 mais 18 mais 12 mais 16, que dá 50. É isso. Tamo junto. E eu estou resfriado ainda para o pacote completo. Quase espirrei. Tamo junto.